Mas eu tenho o exemplo do Vítor Oliveira Jorge, que outro dia esteve no ISCTE a dar uma conferência, não é? E vamos dizer que eu quero fazer como o Vítor lá fez, não é? É só ver se consigo passear sem fazer muito uso dos papéis, que todos sabemos que são aborrecidos para ler, não é? Mas é aborrecido para as audiências ver alguém com os papéis a ler papéis que tem à frente. Pronto, eu queria fazer um comentário em volta do título e da imagem que muito simpaticamente o Vítor arranjou para anunciar esta conferência no Facebook, que foi como chegou. Eu fiquei ferido quando puseram aquela imagem, quando me apareceu aquela imagem, porque é aquela cultura sublime, não é? Com um bardo, com altas montanhas, altos rochedos, e então eu pensei que tinha que estar à medida dessas alturas, não é? na minha conferência. E depois eu já tinha um título um pouco arriscado, não é? E depois, ao fim e ao cabo, fazer conversa de antropólogos. Os antropólogos sempre contam historietas pequeninas, que não têm a altura dos grandes rochedos, dos grandes cimos do pensamento, das coisas. O Vítor outro dia esteve a falar muito de filosofia lá, eu não vou por aí, não vou mais por histórias trazer por casa. Bem, ainda há poucos dias, num par de dias escuros que choveu muito, isto foi no outono de 2014, eu participei num 8º Congresso Transfronteiriço da Cultura Celta na ponte da Barca. E a Barca é uma vila do interior do Minho, que todos aqui conhecerão com certeza, a caminho das serras, mais provavelmente por essa razão. Eu devo dizer que uma das minhas memórias antigas da Barca, não é das mais antigas, mas já antiga por esta altura, que já terá uns bons 25 anos, se relaciona de alguma maneira com o Porto. Na Ponte da Barca, numa tarde em que acabámos todos a beber demasiado vinho numa taberna, eu recebi uma lição sobre povos antigos de um rapaz do Porto que logo desapareceu, infelizmente, morreu muito novo. Era um artista, amigo de amigos meus também portuenses e com um especial interesse da autodidata, apaixonado pela história antiga. E esse rapaz, meu interlocutor nesse dia, sabia de partos e de citas e de outras populações da Ásia Central e da Ásia Menor, das respectivas migrações, etc. Ele presumia-me também afim dessas questões e desses interesses que supunha que havia, pelo menos em parte, da antropologia. E não estava longe da razão, só que é que a antropologia que eu tinha aprendido era outra. Eu tinha aprendido a antropologia social com a sua obsessão pelo presente, o trabalho de campo junto de populações contemporâneas, mais ou menos distantes, e não sabia quase nada de povos antigos, e por isso só pude ouvi-lo fascinado. E se pudesse ser digressivo aqui, eu podia dizer que este tipo de autodidatismo, este tipo de sabedoria que pode ser profunda, mas que não está encostado, ou que não vive sob que não tem o apoio, se quiserem, da academia, é uma coisa que se cultivou sempre muito no Porto. Houve autodidatas fantásticos que foram capazes de ensinar o país e o estrangeiro aquém
à academia. E esse rapaz realmente tinha dessas características. Bem, eu já não me lembro se falámos de celtas nessa ocasião, na ponte da Barca. Mas a verdade é que nesses tempos, já remotos, do início dos anos 90, poucas suscitações havia na Barca para falar de celtas. Ora, o mesmo já não acontece nesta última década, quando as iniciativas relacionadas com celtas se multiplicaram de forma inusitada, como já tentarei dar conta. Nós podemos usar aqui uma imagem fantástica que vem do Walter Benjamin, das teses sobre a filosofia da história, e dizer que na Ponte da Barca dos tempos recentes se deu um salto de tigre em direção ao passado, um salto de tigre inédito naquele contexto, em direção dos celtas, dos fabulosos celtas. Bem, este é um tipo de salto de tigre, se quisermos continuar com a metáfora, que há muito tempo já tinha sido dado na vizinha Galiza, um contexto, um lugar onde eu já fiz trabalho há muito tempo, onde me cruzei muito a miúdo com menções de celtas. A Ponte da Barca é um pequeno núcleo urbano, cabeça de um concelho com o mesmo nome, concelho que contava com pouco mais de 12.000 habitantes no último censo. Portanto, estamos a falar de um concelho do interior, de uma muito pequena vila, já conto com o vosso conhecimento da Barca. Estamos a falar de uma vila onde vivem, agora não sei, não me lembro do número exato, mas 2.600 habitantes, ou qualquer 3.100, talvez, qualquer coisa não deve chegar. Talvez o Álvaro Campelo possa ajudar, mas os números andam por aí, não chegará a 3.000 habitantes, e de um concelho que não é dos mais extensos do Alto Minho, mas de qualquer maneira é extenso, onde só vivem 12.000 habitantes. Portanto, estamos a falar de um contexto de regressão demográfica, que aconteceu um pouco por todo o interior do país, e onde também tipicamente já viviam mais pessoas ali nos anos 50 do que vivem agora. Pois aqui começam as coisas complicadas. Os limites do Concelho da Barca confinam com Galiza pelo leste, isto já dentro do Parque Nacional da Peneda Gerês. Confinam, para ser mais preciso, e porque as pessoas conhecem, na freguesia do Lindoso. E o Lindoso é um lugar alto da imaginação etnológica deste país, portanto, também um lugar de visita e de turismo, todos conhecerão aqui. O Parque Nacional da Peneda Gerês hoje integra uma entidade mais ampla que se chama Reserva da Biosfera Fronteiriça Gerês-Xurés. E uma entidade ainda recentemente definida. E, portanto, notem como, tanto na designação do Congresso que eu vi inicialmente, no qual participei, no qual também fui fazer uma comunicação, por simpático convite dos organizadores, como na designação desta reserva do Gerês-Xurés, estamos a reconhecer o que se nos levanta, que é aludido, são facilidades de trânsitos das fronteiras estatais e interestatais que são novas, não é? Fluidificações desses trânsitos. Portanto, a designação do Congresso, a designação da Reserva, outras designações que hoje em dia são vulgares na raia entre Portugal e Espanha e, se quiserem, projetar pela Europa toda, nas regiões fronteiriças, nas raias, se quiserem, pela Europa fora, é que aqui o
o adjetivo transfronteiriço é, como dizia o Roland Barthes, o ponto, não é? Aquilo que nós deixamos cair os olhos em cima e que nos fala destas fluidificações de trânsitos, que são novas possibilidades de pensar e de agir, abertas em todas as regiões transfronteiriças da Europa afora nos últimos 25 anos, e que são parte de um processo mais amplo de europeização, que já leva muito tempo, mas ao qual os países ibéricos chegaram mais recentemente, entre outros muitos, nomeadamente da abertura recente das fronteiras a leste. Todos já ouviram falar do Interreg, e eu quero falar então do processo mais amplo de europeização. Eu acho que, sob diversos pontos de vista, creio que também são parte deste processo de europeização várias das iniciativas que hoje em dia na barca, com as quais hoje em dia na barca se invocam celtas. Vamos lá ver. Logo veremos, ou logo queria sugerir que se fala muito na barca de celtas hoje em dia. Não falam os barquenses, mas há uma série de iniciativas institucionais, que é outra coisa. E curioso, podemos interrogar porquê, e eu queria já sugerir que são parte deste processo de europeização. Eu podia brincar ainda, se tiver tempo, não sei que estão aflitos, porque às 4 começa a vossa Assembleia Geral, mas podíamos dizer que encontram-se muitos celtas, a brincar, com ironia, que se encontram muitos celtas na barca, mas já não se encontram nos arcos de Valdevez, que é o concelho vizinho, e as respectivas sedes ficam a 3 km, claro, agradeço. Portanto, e isto é curioso, não é? Porque é que os celtas dão pulos na barca, não dão nos arcos de Valdevez? Eu acho que é uma boa questão, e quando puserem esta conferência fizer alargar um pouco, vou meter um pouco nisso, não é? Porque é uma questão muito interessante. Eu tenho alguns contactos nos arcos de Valdevez também, e sabem que é uma espécie de grupo de controle, não é? Ir perguntando do lado também coisas, e estou sempre a brincar com eles a ver quando é que vocês fazem também saltar celtas, não é? Ou palco municipal, não é? Até porque é um bom negócio. Eu não vou correr por aqui, mas ter celtas não é mau negócio. Pronto, eu estou a esticar um bocadinho a corda da ironia, mas perdoar-me. Portanto, na barca, para além do congresso que mencionei inicialmente, também se faz com regularidade um festival de música folk celta. Existe também um Instituto de Estudos da Cultura Celta. Portanto, é notável para uma pequena vila de 2.000 e muitos habitantes, em que este tipo de instituições se possam se reconhecer. Sobretudo, o interessante é que eles estão novidade, não é? São coisas todas muito recentes, são todas coisas do século XXI, literalmente. São instituições surgidas no século XXI. Portanto, se são recentes as iniciativas relacionadas com celtas no Minho, e podíamos depois ir um pouco fazer um levantamento delas, e perceber que, de facto, este caráter recente. Também já houve um festival de música celta nos
em Viana já se fez, Esposende, Paulo do Castro, mas esse é curioso, é um caso curioso, que é o Castrejo, é a chave. O primeiro festival de música que era Celta. Foi Celta. Depois também show então isso escapou-me, sim. E há 10 anos seguidos que se fazem em Sendim. Em Sendim, há 10 anos seguidos. Estamos ainda no século XXI, no Porto, é antigo, no fim dos anos 80, se não estou em erro, primeiro, ou princípio dos anos 90, mas depois com interregno, ou com interrupções, e portanto estamos a falar de uma geografia um pouco dispersa, mas curiosamente no norte, que se concentra no norte do país. E isto é muito interessante se quisermos pensar numa eventual explicação, e eu já fui dando alguns apontamentos neste sentido. A vizinhança da Galiza terá a ver alguma coisa com isso, mas também a possibilidade de imaginar os usos que se dão aos celtas num contexto mais amplo europeu, não é? Se pensarem de alguma maneira, existe há muito tempo limitada nas imaginações, nos discursos políticos, e nos discursos políticos nomeadamente feitos a partir da Galiza, uma orla céltica, que nos traz desde a Irlanda até à Galiza, e que agora, de facto, de alguma maneira, qual é a palavra da água que se infiltra, de alguma maneira se espalha, não é? Se quiserem mancha de óleo, mas como estamos a falar de terras úmidas, eu preferiria falar dos fluxos de água em direção ao norte. Eu não sou arqueólogo, nunca dei, como é que se diz, pitada para pegar estas discussões que envolvem os arqueólogos com certa ferocidade, eventualmente, sobre os celtas e sobre a sua geografia na Península, ou na Europa toda, se quiser. Mas uma coisa que acontece, uma presença recorrente das coisas que vou lendo, obviamente recorrente, é que os celtas são a presença mais assegurada a sul do país. E aí não há destas movimentações contemporâneas a registrar. Podia brincar outra vez com o Walter Benjamin e dizer que dão saltos de tigres para outros lados, lá não é? Dão saltos de tigres mais curtos ao que parece, por exemplo, as feiras árabes, ou feiras, agora não me lembro das designações, mas os festivais muçulmanos, árabes, tem-se multiplicado por essas terras que são são geografias asseguradas da presença na Península. Portanto, pronto, algo muito diferente então acontece na Galiza, e é afinal destas diferenças que eu quero falar, e no fim gostava de ouvir muitas vossas opiniões acerca das razões destas diferenças. Gostava também de saber o que sabem sobre celtismo, pronto, porque a minha investigação tem que avançar, não é? Com os vossos contributos também, porque vamos lá, estando no Porto, estamos dentro desta geografia que eu há bocado estava a dizer que é incerta, mas que também tem incidências cá nesta cidade. Agora,
Para muitos visitantes estrangeiros da Galícia, que eu conhecia em Compostela, quando lá fazia trabalho, nos anos 90, no final dos anos 90, a abundância recente de imagens e de ofertas mercantis relacionadas com os celtas, e havia muitas, era uma garantia de que tinham chegado a um país celta. Por exemplo, os meus senhorios, que eram, que em Espanha se diz castelhano hablante espirros, e tinham uma loja de recuerdos e era sobretudo ourivesaria, formas de ourivesaria celta. Prosperavam com isso, no sentido, por essa razão, obrigados a falar em galego, ou serem independentistas ou qualquer coisa assim, não, mas prosperavam com aquilo, mas o negócio ia por ali e isso assegurava aos visitantes que tinham chegado ao país celta. Este tipo de associações, este tipo de reparos, de atenção a estes consumos e ao seu escapa-se uma palavra, ao seu modo tão como é que chamam aqueles soldados que são pagos? As suas expressões são mercenárias. É importante para os antropólogos, e há muita teoria para suportar o interesse destas expressões mercenárias. Há, portanto, teoria sobre o valor do consumo, sobre as relações que existem entre a circulação dos estereótipos e os consumos, entre as relações que existem entre as expressões do mercado e as possibilidades de fazer discursos nacionalistas e vincular identidades sociais. Mas isto trata-se a falar num terreno que desde o início dos anos 90 há muita teoria dos discursos para dizer, bem, não são só as coisas genuínas, aquelas que se faz espremer o camponês para que ele nos cante aquilo que sabe, que são importantes, mas também estas coisas que pequenos burgueses e grandes burgueses e portugueses médios fazem a consumir são recursos importantes para pensar nas coisas como nacionalismo. Isto para além, e com esta alusão dos meus senhorios, para além da importância que os antropólogos sociais, pelo menos desde há muito tempo, põem na importância que põem na bisbilhotice, e nas pequenas histórias. Num registro mais sério, eu fiquei com uma ideia que nos circuitos académicos galegos mais sisudos, as teses sobre as origens celtas da nação, e isto foi um motivo que apaixonou os eruditos locais desde o princípio do século XIX, pelo menos. Deixaram de ter curso, ou de ter adesão, não é? O curso é outra coisa. Mas estas teses, de alguma maneira, são uma referência genérica e facilmente articulável e nítida nas suas possibilidades de enunciação das crenças etnogenealógicas que são mantidas na Galícia, não é? Mantidas por uma parte importante das pessoas que pude conhecer ao fazer trabalho de campo. E é interessante notar que várias destas convicções da genealogia dos galegos, que
são mantidas por jovens mais ou menos marginais, pessoas que conheci na rua, conheci nos concertos, que não tinham emprego, porque já nesses anos já a praga do desemprego era muito forte em Espanha, nomeadamente na Galiza, tinham relação ou eram da mesma família, se quiser, tinham relação com coisas que conformavam iniciativas institucionais bem importantes. Portanto, temos crenças que foram do século XIX, que foram defendidas em parte importante do século XX por convicção por intelectuais importantes, que agora já são menos, ou pelo menos na academia são cada vez mais raros os académicos reconhecidos a defendê-las, mas que fazem um pouco a argamassa do discurso de identidade na Galiza, que tem tantas expressões, tantas expressões nas opiniões mantidas por pessoas na rua, se reconhecem, como reconhecíveis na justificação de iniciativas institucionais importantes. Portanto, há uma série de mitos de origem que vêm do século XIX e que permitiram imaginar a nação galega no tempo que hoje em dia estão popularizados, talvez seja a melhor palavra para dizer. Nos anos 60, um famoso escritor galego chamado Álvaro Cunqueiro fez uma conferência em Lisboa, na Juventude de Galícia, que é uma instituição de encontro dos colegas, importante e antiga, que existe em Lisboa, onde ele discorreu com imensa graça. Era um homem tremendamente gracioso e discorreu também com muitas liberdades poéticas sobre os celtas e as suas influências na Galiza. Eu falo agora do Álvaro Cunqueiro, que é um escritor que eu gosto muito, e vamos dizer que eu mantenho uma pequena linha de inquérito para perceber quanto é que o Álvaro Cunqueiro é conhecido cá em Portugal. E a verdade é que tenho falado com amigos e conhecidos meus, pessoas que eu sei que são grandes leitores, eventualmente, e muito eventualmente não conhecem o Álvaro Cunqueiro. Ou seja, porque é que isso importa, não é? E eu digo, importa porque esta linha de inquérito permite perceber como é que algumas coisas fluem, e pensem que, por exemplo, as roupas da Zara fluem com grande facilidade do país abaixo. Aliás, eu dava aulas no Porto, na Faculdade de Letras, quando apareceu a Zara, não é? E que foi um sucesso cá no Porto, e desde aí não deixaram de vir caminhões de roupa da Zara por aí abaixo. Mas, eventualmente, há bloqueios no reconhecimento de um grande escritor que praticamente todos os galegos conhecem, tem estados, que tem instituições a ele dedicadas, e que, sobretudo, é um grande escritor, um dos grandes escritores do século XX. E então estou a falar, no registro que falava no início da conferência, como é que algumas coisas circulam, como é que circulam mais facilmente, qual é a importância dos apoios institucionais, e, por exemplo, já percebemos que o Interreg é grande, não é? Nas sugestões que eu quis deixar, não estou atrasado, não. E o Interreg é grande. Bem, mas o Cunqueiro falou a respeito de celtas, das tabernas de vinho, dos clubes de futebol, de marcas de cigarro, de imensos produtos industriais, isto para falar da vivacidade, da memória, da vinculação, da memória dos celtas na Galiza nessas décadas. Isto é uma coisa que já vem do início do século XIX, mas vincou-se sobretudo no princípio do século XX.
num dado passo, o Conquer pôs-se a brincar e falou do esquecimento de um outro povo que ele chamou nobre, tão merecido, que mereceria tanto ser lembrado, ele chamou-lhe nobre e valoroso, que também mereceria ser lembrado na Galiza, que eram os suevos. E eu digo que também mereceriam ser lembrados em Braga, mas se eu for a Braga não se lembram muito dos suevos, ou qualquer coisa lhes moava, mas pois, não anda muito por aí. E esta é uma belíssima questão, quer dizer, o Conquer pô-la em chave humorística, não é? Mas é realmente uma belíssima questão, não é? Como é que um reino instituído pelos suevos e mais próximo de nós passa este esquecimento absoluto e depois uns nebulosos celtas são lembrados com tanta intensidade. Portanto, estamos ainda no registro dos saltos de tigre, né? dos famosos saltos de tigre para onde os queremos dar. E o suevo e o Conquer, o Álvaro Conquer, que continuava a brincar e a dizer que só uma das tabernas de Vigo é que se chamava Suévia, ou que só... houve também uma revista chamada Suévia, em Buenos Aires, nos círculos imigrantes. Portanto, esta conferência do Conquer existe gravada, não é? E se tiverem o ouvido mais ou menos feito ao galego, vale a pena ler, vale a pena ouvir, não é? Ouvir o registro, deve-se encontrar no YouTube com facilidade, porque é hilariante. Hilariante, mas sumamente culta, não é? Imaginem um Borges galego, não é? A ter graçolas enquanto o registro e vão achar muita graça. Pronto, o celtismo vem dos gregos, dos intelectuais, dos historiadores, dos grandes historiadores românticos, galegos, do século XIX, manteve-se a autofilia sempre como um recurso muito relevante na fundação teórica das especificidades nacionais da Galiza e, sobretudo, a partir do início do século XX, quando na Galiza apareceu um discurso nacionalista mais articulado. Foi nomeadamente este discurso celtófilo foi avançado pela mão de um intelectual importante e muito bem informado do tempo, que foi o teórico decisivo do nacionalismo galego, um homem chamado Vicente Risco, que tinha aqui relações com o Porto, não é? E com os intelectuais do Porto desses anos, alguns deles membros da SPAI, e a quem ele prezava, não é? Porque as coisas aqui estavam, de alguma maneira, ainda um pouco mais institucionalizadas, e esse trabalho dos intelectuais portugueses, até por outras razões, não podia agora tocar, tinha medidas de prestígio e era uma referência de emulação para esses intelectuais nacionalistas galegos, do princípio do século XX. O Risco era um homem muito engraçado e muito imaginoso, chegou a pensar-se oficiar da arquidruída da Galiza, vestir as vestes brancas e ir cortar o visco. Isto eram ideias que vinham da Europa, não é? E
inicialmente, mas também na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, desde o fim do século XVIII, mas muito intensamente no século XIX, e depois desaguando nestas petições nacionalistas que ocorriam nestas vitórias célticas nos países, justamente da orla céltica, mas mais para norte, que estavam a desaguar na Galiza, que encontravam estes interlocutores como o Vicente Risco, o fabuloso Vicente Risco. Mas, bem, podíamos dizer que há quem das fantasias neodruídicas do risco e dos argumentos que tanto ele como os seus correligionários correram, o celtismo infundiu a cultura de massas da Galiza de maneiras muito prosaicas e precoces. Então, no início do século XX, como já sugeri. Era um discurso que corria nas revistas, no princípio do século XIX, que tocava às colónias imigrantes na América do Sul, que eventualmente servia como recurso para dinamizar os investimentos, para dinamizar as expressões do capitalismo nos grandes aglomerados urbanos, na Corunha ou em Vigo. Quando estou a dizer isto, estou a dizer que podia surgir coisas relacionadas com os celtas nas latas de sardinha, por exemplo, não é? Para quem fazia investimentos na indústria das conservas ou noutro tipo qualquer de produtos, não é? Ou mesmo na edição e no design das edições, que são expressões do capitalismo gráfico, se quiserem chamar. Portanto, na publicidade de produtos industriais ou nos desportos de massa, e é desde tempo a sorte de Vigo, quem liga bastante ao futebol conhecerá, não é? Eu não sou muito por aí, mas não posso ignorar a importância da instituição, não era? Como vir aqui ao Porto, ou querer fazer sociologia cá e não fazer sequer uma menção do futebol do Porto, não havia maneira, não é? Portanto, nesta retórica galeguista, se quiserem, nacionalista galega, as menções à Bretanha e à Irlanda sempre foram muito importantes. O que é que se fazia? Sublinhavam-se afinidades étnicas remotas, similitudes culturais, paralelismos vários, e sobretudo faziam-se declarações de solidariedade mais ou menos ribombantes com os movimentos autonomistas que ocorriam nessas zonas da orla céltica. Portanto, mas de facto as pessoas não tinham grandes contactos, eram coisas que chegavam através dos livros, dos jornais. Reparem como é que recentemente o processo de construção europeia veio trazer facilidades a isto, não é? Isto quer dizer que com facilidade um estudante galego vai para Rennes ou para Edimburgo, não é? Fazer o seu Erasmus, não é? Porque há este discurso pan-celtista ou celtófilo, não é? Que o ajuda a eleger o destino do Erasmus. Quer dizer, para dar um exemplo muito prosaico, este tipo de fluidezes
fluidez de pessoas para quem estas referências intelectuais, uma espécie de substrato, foram muito facilitadas ultimamente. Pronto, eu não sei, pois, não sou muito, não é muito o meu tempo, acho que já falei demais, ao contrário de Portugal, do que aconteceu na Galiza, que tem esta história tão densa de celtofilia e de celtismo, em Portugal são muito discretas e, de facto, na medida assim de uma aproximação mais minuciosa, que em algum momento eu já fiz, muito cantonáveis no tempo, estes usos dos celtas no levantamento da etnologia. No século XIX tiveram alguma expressão, mas depois houve uns queridos que se levantaram, uns favoritos, não é? Eu disse queridos, mas queria dizer favoritos, não é? Mas que são os lusitanos. A partir de certa altura, os lusitanos é que começaram a dar, e de alguma maneira colonizaram o nosso imaginário colonizaram o imaginário do passado nacional, sobretudo vincado no princípio, meio do século XX. Foram coisas que foram desenhadas por aproximações eruditas, o Martins Sarmento chegou a ser celtófono, mas depois deixou de ser, e vários dos intelectuais, dos arqueólogos, Mário Cardoso, realmente tem um papel muito importante nesta história toda, mas depois houve a vinculação oficial desta etnogenealogia, que se tornou tanto mais importante quanto as pessoas começaram a estudar em massa, não é? E ter a escolaridade de massa. E os usos, quem que já foi a Santa Tecla, não é? Quem vai a Santa Tecla vê uma placa que diz povoado celta, não é? Aqui são castrejos no norte, lusitanos um pouco por todo o lado, não é? Eu penso sempre nestes termos quando fazia visitas destes lugares, quando era miúdo, estava sempre à espera de ver sair um lusitano de trás dos muros, não é? E o lusitano lá tinha as peles, as suas peles, a sua lança, o seu capacete. Isto estava, por exemplo, nos livros, não é? Com que se escolarizavam as pessoas, as possibilidades do imaginar-se de estudar assim. E os celtas apagaram-se no século XX, praticamente, e portanto, os nossos antepassados ilustres, e ter antepassados ilustres foi uma coisa que se tornou importante para as nações no século XIX, descortinar quais eram os seus antepassados favoritos, não é favoritos, míticos, mas também valecem a pena, não é assim os quaisquer. O investimento foi na memória dos lusitanos, que é uma das populações remotas da Ibéria, referenciadas de várias maneiras, nos registros literários gregos e romanos.
já sabemos, só ocupar um trecho restrito do atual território do Estado português, mas serviram mais amplamente como sugeri. Aliás, um sítio muito curioso para ver com que fundamentos intelectuais é que se vinculava este discurso são as religiões da Lusitana do José Leite Vasconcelos. O José Leite Vasconcelos, nas primeiras páginas, diz literalmente: sim, senhor, há lusitanos também do outro lado, mas desses não vou ocupar, coisa corta na fronteira. E depois a seguir, já sabem, desenvolve 3 volumes a falar das coisas, e quando se desenvolvem 3 volumes a falar das coisas, algum assentamento acontece, não é? Alguma monumentalização acontece, então, depois isto estudou-se em vários registros, na educação de massas. Portanto, este privilégio fez regredir as atenções aos celtas, que afinal tinham mesclado algumas das especulações etnogenéticas dos eruditos portugueses no século XIX, e que afinal eram propostas, discussões que ecoavam aquilo que estava a acontecer na Europa, onde houve surtos de celtofilia, que também são historiáveis, não é? Portanto, podia-se dizer que nos anos mais recentes as referências aos celtas foram ressurgindo em Portugal depois de um eclipse que é datável, grosso modo, cujo início é datável do fim do século XIX. E hoje em dia, se notarmos bem, são menos exclusivas ou menos obsessivas, talvez, as menções dos lusitanos já não de capa baixa, se puder brincar. Por isso que eu não quero gravar nada, que será pouco científico dizer que andam os lusitanos de capa baixa cá em Portugal, não é? Até porque temos uma percepção mais plural, não é? Mais influída pelas sensibilidades democráticas, também tem a ver com isto, julgo, não é? E há vinculações menos impositivas que nos faz regionalmente fazer valorizações de populações engraçadas, dar saltos de tigre a nosso gosto, não é? Para o passado. Não é? Portanto, então, regridem ou são menos exclusivas as dimensões dos lusitanos. E reparem, outra vez este registro importante que eu estava a dizer que devemos ter atenção, também no mercado das imagens, não é? Nomeadamente dos produtos industriais. Se for aos anos 30, 40, 50, a quantidade de coisas que se chamavam lusitanos é imensa, não é? Há de tudo, há de como é que se diz, essas coisas que se põem no chão, azulejos, tapetes, tintas, há de tudo, não é? Fogões, há realmente portanto, é um período de popularização, crescimento das cidades, o crescimento do mercado, que fosse mesquinho, mas que trouxeram estes usos comerciais, mas também os escritórios, os literários, etc. Monumentos também que se fizeram. As evocações dos celtas, então, digo de novo, multiplicaram-se no norte de Portugal, e isso é curioso. Estamos à frente de um mapeamento incerto, talvez descontínuo, talvez seja mesmo a melhor palavra de
fenómenos de consumo que são ainda muito difusos, mas que são curiosos. Porque não faltam várias iniciativas. Para além do norte, eu agora estou aqui a tomar uma espécie de conjunto, aliás, que é discutível, bastante discutível, até a melhor imagem deste norte que eu estou aqui a pensar, talvez esteja nas propostas. Eu agora escapa-se o nome, mas nos discursos sobre a grande Galiza que se fazem na Galiza, não é? Uma grande Galiza que chega até o Mondego, ou chega até Aveiro, não é? Talvez ainda seja a imagem mais nítida deste recorte, deste norte que eu estou a querer pensar, não é? Portanto, para além deste norte, também, e por outras razões, e tínhamos que entrar aqui um pouco em afinamentos conceptuais, talvez sejam um pouco especiosos, também em Lisboa em si terá alguma celtomania, não é? Nesse eixo Lisboa-Sintra, mas há celtofilia e celtomania registrada um pouco de uma forma no Brasil também, na Argentina, talvez por razões mais compreensíveis na Austrália, ou no Canadá. Tem a ver com fenómenos de consumo e de afinidade, com um tipo de música, consumo de um tipo de música e genericamente com um fascínio com esse mundo ritual dos celtas que leva pessoas a ir aos bosques de Sintra a fazerem os seus rituais. E, portanto, numa parte, os celtas, vamos usar uma expressão da rua, dos medos, não dão muito, mas dão muito tipo o mundo da forma, mas temos sempre um espaço de referência que é pertinente e que, de alguma maneira, resistente, que é o espaço da Europa, não é? Nos anos 80 houve uma famosa exposição de Milão, que já vi o catálogo, não é? Quando os celtas apareceram como os pais da Europa, punham os celtas em todo o lado. Isso é muito interessante. Foi em Milão? Não sei se também esteve em Milão, mas esteve em Veneza porque eu vinha lá. Eu acho que associei a Milão agora na minha memória do catálogo, sim. Pelo menos em Veneza esteve no Palácio de Graça. Não? Eu ia lá. Em Milão não sei. Fantástico, mas isso foi um pouco uma espécie de encontro de uma paternidade de umas origens acometidas aos celtas, ou a ideia celtista, das origens da Europa, que se estava a alargar com força nessa altura. Portanto, estamos a falar desta coisa de europeização e da importância da fluidificação do trânsito de ideias, de pessoas, de discussão sobre o que é que incumbe aos Estados-nação, não é? Nesta nova geografia de trânsitos que a europeização está a abrir. No noroeste da Península Ibérica, este processo de europeização cruzou-se ou sobrepôs-se de formas complexas, com uma consolidação das autonomias, da consolidação dos discursos nacionalistas e dos periféricos, que são histórias que nós, de alguma maneira, não temos realmente. De alguma maneira, podíamos pensar que se podia cruzar com as propostas de regionalização que já tiveram momentos altos de discussão cá em Portugal, mas julgo que não chegou
a acontecer. Portanto, muitas das, eu vou usar um termo, um conceito, os antropólogos chamam, vou tentar lembrar o primeiro nome, Axel Gupta, e outro que se chama James Ferguson, que as políticas de diferença que as invocações dos celtas suscitam hoje em dia, ou em Portugal, ou na Galiza, de alguma maneira estão desfasadas, ou são independentes do intento de produzir localidades. Isto é talvez um conceito, não é? Isto foi qualquer coisa que foi feito sistematicamente na Galiza, dos professores celtas para discutir a nação e a sua propriedade. Mas, e ainda hoje tem réplicas na Galiza. Mas julgo que não é isso que está em causa. Estão em causa um fenómeno de trânsitos europeus também de bens, outra vez os bens, outra vez o bebermos cervejas irlandesas, por exemplo, poder ir ao bar irlandês e saber que a nossa possibilidade de imaginar o que é celta eventualmente se assenta reais por ali, não é? Ou a maneira como se começou a distribuir uma mistura de cerveja gasosa que chama-se Somersby, que é um panaché, mas é uma marca especial que foi tendo publicidade nestes últimos 2 anos. E a cidra? É uma cidra gasificada ou qualquer coisa. Só dizer o seguinte, não queria interromper, mas sabes que quando havia aqui o Festival Intercéltico no Porto, chegou até aqui o Cluta, que era um especialista desta coisa dos celtas, chegou a vir um caminhão de França, de Sintra, a dar ele pessoal. Mas agora gostavam imenso. Há uma bebida embalada que chama Somersby e curiosamente eu fiz trabalho de campo, já é a 4ª edição no Festival Celta da Ponte da Barca. E eles são financiadores de um dos palcos, não é? Curiosamente. Então estamos a ver também uma deslocação. E eles têm uma publicidade na televisão que também é cheia de imagem, um pouco que passou bastante este verão. Portanto, estamos outra vez num espaço também intelectual, não é? Que se vai abrindo, circulação de pessoas, circulação de músicos, de geografias para o consumo de certos produtos que se vão abrindo e vinculando, e no qual, nesta geografia, a contiguidade parece ter importância. Todos reconheceríamos difícil que, por estas alturas e sem esta contiguidade com a orla celta, e por Marvão, um discurso celtista crescesse, não é? Ou inerte, quando o salto de tigre pode ser dado em direção à presença muçulmana, não é? Portanto, as fronteiras estatais são importantes, portanto, é difícil de determinar, mas ainda põe filtros aos trânsitos. E a história que contei a respeito do Conqueiro, no início, será ilustrativa nesse particular. As outras fronteiras políticas mais pequenas, porque é que andam doidos os
os da barca comercial que faziam os de Ponte Lima. Não, os de Ponte Lima é o velho imaginário medieval e agora também é romano, não deixa de ser o atravessamento do rio. E também um imaginário etnográfico, aquele portentoso carro de bois, que não são castrados, que vai fazer notar outro dia que está à frente em Ponte Lima, e por aí fora. E, portanto, estamos a falar de uma microescala política, mas que também tem influência no desenvolvimento destes fenómenos. Eu acho que podia ficar por aqui. Muito obrigado. Pronto, eu sou etnógrafo em exercício, já sabem. Tudo que me puderem dizer agora. Não se importa que esteja agradável, não é? Não se importa. Eu não sou Mas essas é que são as pessoas que vêm na mesma. Não, eu só queria fazer duas observações. A primeira é que quando estive no início dos anos 80 na Bretanha, fazia uma escavação arqueológica e cheia de colares, de madaguinhas e toda uma parafernália de coisas dos celtas. Algo que aqui não havia. Em Portugal não havia nada disso. Portanto, em Portugal não havia, digamos, essa produção de consumo celta, como aliás disse. E de repente, digamos que da Galiza para Portugal se expandiram